Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e falo sobre acupuntura. Hoje, então, falaremos sobre um caso clínico sobre urticária. Então, sejam muito bem-vindos e vamos lá falar sobre um caso incrível, bastante interessante aí sobre urticária, com evolução nos últimos dias em acompanhamento médico, mas que nós podemos pensar a respeito da fisiologia energética para, pensar uma linha terapêutica para essa paciente. Certo? Sejam muito bem-vindos e vamos lá. Show! Vamos lá, vou fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura. Caso clínico. Urticária. Isso. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. É uma honra ter cada um de vocês aqui. Então, olha só. Vamos pensar, então, a respeito desse caso clínico, né? Uma paciente que tem urticária, tá? Uma urticária bastante importante, já está em tratamento, em busca de encontrar a real causa, tá? Ela já passou por esses episódios de urticárias há um tempo atrás, né? E tem muita característica emocional, tá? Tem muita característica emocional, mas está em pesquisa. Na última crise, antes de ontem, ficou bem acentuada as urticárias. Ela foi para o pronto-socorro, fizeram medicação nela e ainda continua a pesquisa, certo? Então vou trazer aqui toda a fisiologia energética, tudo que nós podemos pensar a respeito desse caso para buscar, então, ajudar o tratamento ocidental, certo? Então, a principal queixa dessa paciente é a urticária, tá? É essa alergia, com muitos calombos espalhados por todo o corpo, região de pescoço, abdômen, costas, interior de perna, tá? Braços, então está praticamente em todo o corpo. É uma paciente, então, que tem um biotipo madeira. Biotipologia dela é do tipo madeira. Prefere o calor, prefere o sabor salgado, tá? Água, ela bebe água misturada, então não é nem morna nem gelada demais, tá? É uma água mista. Está na menopausa, faz tratamento de endometriose, tá? Detesta o vento, então, detesta vento. Isso aqui é importante porque ela já tem um biotipo madeira, né? Então já nos mostra um possível desequilíbrio ali da madeira. Tá? E a queixa principal, que é essa alergia, essa urticária. Certo? Então vamos lá, vamos buscar entender melhor essas características. Depois eu vou colocar a foto da língua aqui para nós avaliarmos direitinho também. Então vamos lá. Então, olha, quando nós temos, então, uma paciente com um quadro de urticária, né? A urticária em si, ela é uma alteração da pele, então, basicamente, ela também tem um desequilíbrio do elemento metal, né? O metal que coordena toda a pele. Então, quando nós temos a urticária aqui, né? As alergias, essas alergias, elas vêm da pele, tá? Aparecem na pele.
Então, é um desequilíbrio do elemento metal. Só que a urticária, que tem essas manchas vermelhas, né, no corpo, ela já apresenta também um fator calor associado. Então, pode ser um calor no intestino grosso que coordena ali as alterações da pele e por isso aparece e reverbera na pele. Tá? Então precisamos entender isso, que agora nós vamos ver se faz sentido isso dentro do caso clínico e também através da avaliação da língua, certo? Então, calor basicamente no pulmão e no intestino grosso, tá? Pode ser por aí, tá? Então a urticária ela também vem por causa de uma intoxicação, né, dos intestinos. Então qual que é a principal função do pulmão, tá? Do pulmão e do intestino grosso? Qual que é a principal função do pulmão e do intestino grosso? A principal função do pulmão e do intestino grosso é fazer uma limpeza, né? Então o que o pulmão faz? Ele pega o oxigênio através da respiração e elimina o CO2. O intestino faz o quê? Ele pega os alimentos que passaram pelas primeiras digestões e elimina o bolo fecal, tá? Então faz troca o tempo inteiro. A função do pulmão e do intestino grosso é fazer a limpeza, tá? Então o pulmão precisa eliminar o CO2 e absorver o oxigênio. O intestino grosso precisa absorver os resíduos alimentares e eliminar o bolo fecal, tá? Então, aqui, essa paciente também apresenta constipação intestinal. Então, já mostra que o intestino dela possivelmente não está funcionando da melhor forma possível. Então, essa intoxicação do intestino, já que o intestino, ele faz uma recaptação de líquidos orgânicos, então quando esse bolo alimentar sai ali das primeiras digestões e chega no intestino, o intestino vai através do peristaltismo fazendo ali a movimentação desse bolo alimentar em direção à eliminação e também durante o movimento de peristaltismo, esse intestino ele faz uma recaptação de líquidos orgânicos. Para quê? Para hidratar a pele. Certo? Então, a função do elemento metal, né, do pulmão e do intestino grosso é fazer essa troca, essa limpeza, e o intestino grosso ainda faz essa reabsorção de líquidos orgânicos, que ele manda isso para a pele para hidratar a pele. Perfeito? Agora, se essa paciente tem uma constipação intestinal, possivelmente ela pode ter um calor no intestino. Estou falando possivelmente ainda porque nós não batemos o martelo ainda se realmente é. Tá? Então, se essa paciente tem esse fator que é o calor no intestino, tá? O calor já resseca os líquidos ali. E quando resseca esses líquidos, o movimento de peristaltismo não vai conseguir recaptar tantos líquidos. Por quê? Porque já tem calor. O calor evapora os líquidos. Então, quando vai fazendo isso, o intestino vai ficando ainda mais constipado e vai mandar uma hidratação para a pele de que forma? De forma mais ressecada, mais intoxicada. Se não está conseguindo recaptar um líquido orgânico mais limpo para hidratar a pele, esse líquido que está chegando mais em forma de vapor e um vapor mais tóxico, mais denso, com certeza, a pele tem uma predisposição a ter alterações, seja ela dermatites, psoríases, até mesmo as alergias, tá? Os melasmas, tá? As urticárias, certo? Então tudo isso vem por conta da nutrição, né? Da fisiologia energética do elemento metal, tanto do pulmão quanto do intestino grosso. Até porque, para o bom funcionamento do pulmão, para o pulmão conseguir funcionar, fazer as suas trocas, né? Captar o oxigênio, eliminar o CO2, o pulmão vai precisar de quê? O pulmão precisa do músculo diafragma. É o músculo diafragma que, durante o movimento de inspiração, ele desce abrindo o gradil costal para entrar mais oxigênio.
e durante a expiração ele sobe, expulsando o CO2 para eliminá-lo e então depois captar novamente o oxigênio. Certo? Então, tudo isso faz com que esse movimento do diafragma, ele comprima as vísceras abdominais, auxiliando o movimento de peristaltismo. Agora, se o movimento do diafragma, ou ele está encurtado, ou ele está com baixa mobilidade, ou ele pode estar até invertido, ele não vai auxiliar o intestino grosso a fazer o peristaltismo. Também gera um processo de constipação intestinal, que vai gerar, então, uma baixa mobilidade do bolo alimentar para ser transformado em bolo fecal e ser eliminado. Então também gera constipação, também não auxilia a captação de líquidos orgânicos para hidratar a pele, gerando intoxicação. Certo? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, de cara aqui, acende um alerta com relação à funcionalidade, tá? A fisiologia energética do pulmão e do intestino grosso. Tá? De cara, já me dá esse sinal de alerta. Lógico, cada paciente é único, cada paciente tem um desequilíbrio e por isso que a avaliação ela é primordial. Senão, um caso desse de urticária, eu poderia chegar e bater o martelo e falar, é alteração do elemento metal. E nem sempre é. Ele pode estar ligado, mas nem sempre é. Por quê? Porque nós vamos ter a interação dos elementos. Então, o elemento água gera o elemento madeira gera o elemento fogo gera o elemento terra gera o elemento metal gera o elemento água. Assim como a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira entra com as suas raízes na terra e domina a terra, e a terra segura a água com o seu barranco. Percebem? Então, tem um desequilíbrio do elemento metal. Ponto. Mas pode não ser só dele. Tá? Pode não ser só dele. Pode ter interação com outros elementos. Então, aqui eu vou dar o pulo do gato para vocês. Se vocês vão atender um paciente com esse tipo de desequilíbrio e você ainda não conseguiu raciocinar sobre o caso clínico, faça uma avaliação minuciosa desse paciente. Tá? Avalie ele. Se você não conseguiu chegar no desequilíbrio energético e emocional dele ali na primeira sessão, atende ele com o desequilíbrio do elemento metal. Ele tem um certo desequilíbrio metal. Pode não ser só dele, mas ele tem. Atende ali, traça um protocolo voltado para o elemento metal, chega em casa, estude o caso desse paciente e trace a linha terapêutica através dos desequilíbrios energéticos e dos desequilíbrios emocionais desse paciente. Certo? E por que você não vai errar nisso? Porque quando você segue essa linha de curto, médio e longo prazo, olha só, curto, médio e longo prazo, o que você fez? Ali no primeiro momento em trabalhar o metal, você trabalhou a queixa principal dele, que é o de curto prazo, que é a urticária, que é a do elemento metal. Certo? Então, chegar no desequilíbrio energético depois, chegar no desequilíbrio emocional já para a segunda sessão, não vai fazer você errar. Por quê? Porque você já foi no curto prazo, você já foi onde está o principal desequilíbrio dele. É onde está reverberando na pele, onde está reverberando no corpo físico. Show? Então, não errem mais isso. Não busquem fazer tratamentos mirabolantes na primeira sessão. Não precisa, não tem necessidade. Vai no básico. Certo? Chegou no básico, pronto. Aí você tem tempo para fazer o restante. Tá? Então não precisa... mas tem um desequilíbrio da madeira, o biotipo é madeira. Calma, vai no metal onde está a queixa principal. Show? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então olha, o paciente prefere o calor, então possivelmente ele também tem frio interno. É um paciente que prefere o sabor salgado, então aqui nos mostra que tem um desequilíbrio do elemento água. Olha só que interessante, tá?
Porque o elemento água é nutrido pelo elemento metal. Então, se o elemento metal está em desequilíbrio, é natural que o elemento água também esteja em desequilíbrio. E aqui nós já percebemos uma deficiência da energia de Inti. Por quê? Porque o paciente prefere o sabor salgado. O sabor salgado vem para tonificar o elemento água. Tá? O paciente prefere o calor, então mostra que ele tem um certo frio interno. Certo? E olha só que eu sempre gosto de falar isso aqui. Fisiologia energética. Fisiologia energética é o ponto primordial para você, acupunturista, querer dominar avaliação, diagnóstico e tratamento. Tá? Nós temos aqui os rins. Tá? Nós temos aqui os rins. E quem manda energia Yang para os rins é o pulmão. O pulmão capta a energia Yang através da respiração, manda para os rins, para eles metabolizar quem? A energia ancestral. Metabolizar a energia ancestral, transformando ela em energia Hong-Chi, que é a energia que percorre dentro dos meridianos de energia. Certo? Então aqui, olha só, o elemento metal que manda energia Yang. Só que o elemento metal, ele está alterado, ele está com um desequilíbrio, ele não está conseguindo captar energia Yang para ele, quanto mais mandar para o elemento água. Então isso aqui deixa a nutrição do elemento água baixa, então ele consome mais energia ancestral para tentar corrigir os desequilíbrios. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido ou não? Vocês conseguem perceber que a cada discussão de caso clínico, nós conseguimos aprofundar mais ainda na fisiologia energética, que é a base para vocês entenderem todo esse processo? Olha só, que nós estamos chegando em mais desequilíbrios. Tá? Esse paciente, ele detesta vento. Ele detesta vento por quê? Porque ele está com desequilíbrio energético. Às vezes ele já está com energia irregular. Ele já estando com energia irregular, ele vai querer mais vento para deixar ainda mais irregular? Não. Então, olha, o elemento metal nutre a água. Se o elemento metal está em desequilíbrio, a água vai estar em desequilíbrio. Se a água está com deficiência de energia, com alteração de energia, ele vai conseguir nutrir a madeira? Não, também vai gerar alteração da madeira. Certo? E aí, esse paciente já também vem aqui e apresenta uma endometriose. E a endometriose é a interferência da terra na madeira. O paciente já apresenta uma menopausa, que vem também da alteração da água lá na madeira. Alteração da água na madeira. Essa paciente também, ela apresenta a constipação intestinal, junto aqui com a alergia. Constipação intestinal. Percebem como os 5 elementos ou 5 movimentos, eles são importantes para a nossa compreensão de cada caso clínico? Tem como você ficar sem entender fisiologia energética? Sem entender fisiologia energética? Não tem como. Por isso que eu sempre falo aqui, ó, dominar fisiologia energética é um ponto crucial para você buscar resultados eficientes. Certo? Então, aqui nós temos basicamente o entendimento desse caso clínico, que é a constipação intestinal, a alteração do elemento metal está gerando desequilíbrio da água, está gerando desequilíbrio da madeira, que está gerando todo esse processo. E a paciente tem urticária.
aparentemente com característica emocional. Que tem característica emocional envolvida. Certo? Agora, eu vou colocar a foto da língua dessa paciente para nós avaliarmos os desequilíbrios da língua e complementarmos isso aqui e ver se tudo isso que nós levantamos, todas essas hipóteses que nós levantamos, elas fazem sentido. Se elas se confirmem, tá? Uma hipótese, ela pode ser verdadeira ou não, tá? Então, a língua vai determinar isso porque a língua é um método de diagnóstico, certo? Então, vamos lá, vamos avaliar a língua dessa paciente. Essa é a língua da nossa paciente. E aí? Vamos fazer aquela avaliação clássica de um passo a passo para nós não perdermos? Primeiro fator que nós vamos avaliar na língua, tá? E quando eu falo de avaliação de língua em passo a passo, é justamente isso. Primeiro passo, avaliar a saburra. E a saburra, ela pode ter 3 características: presente, ausente. Se ela está presente, ela pode ser amarela ou branca. Depois nós vamos avaliar a cor da língua, e a cor nós podemos ter 3 fatores: roxa, pálida ou vermelha, tá? Depois nós vamos avaliar a forma. Se tem fissura, se tem edemaciado, se ela está fina, se ela está desviada, se ela está trêmula. E por fim, então, nós avaliaremos o quê? Nós avaliaremos a umidade. Então, ponto. Esse é o nosso processo de avaliação de língua. Primeiro passo, tem saburra essa língua? Essa língua apresenta saburra? Essa saburra, ela é branca ou ela é amarelada? Essa saburra, ela é branca ou ela é amarelada? O que vocês acham? Então, ó, nós percebemos que ela é uma língua que realmente ela tem saburra, tá? É uma língua que apresenta saburra e nós precisamos saber e definir ela agora, se ela é branca ou se ela é amarelada. Se ela é branca ou se ela é amarelada. Aparentemente, pela foto, nós percebemos de cara, batemos o olho, nós vemos que ela é branca ali no triplo aquecedor médio. Mas parece que lá no triplo aquecedor inferior, ela está indo para a amarelada. Vocês conseguem perceber isso? Que de cara ela não é amarelada no centro, mas nas laterais e no fundo ela dá essa impressão que ela é amarelada? Sim ou não? Vamos que isso confunde um pouco. Tá? Então, ó, aqui no centro, no triplo aquecedor médio, onde nós temos estômago e baço, aparenta ser branca. Mas na lateral aqui, ela aparenta estar indo para mais amarelado. Certo? Show! Maravilha! Então eu vou colocar aqui, saburra branca no triplo aquecedor médio e saburra amarela no triplo aquecedor inferior. Então, de cara, nós já percebemos que ela tem frio e calor, ela tem uma síndrome mista. Certo? Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor. Qual que é a cor dessa língua? E cuidado aqui com a cor, porque se o paciente tem uma saburra na língua, nós não conseguimos ver de fato a coloração abaixo da saburra. Então podemos confundir. Então não confundamos, né, a saburra que tem no corpo da língua com a cor da língua. Tá? Então muitas vezes nós temos um paciente com a língua vermelha que tem uma saburra branca, batemos o olho e ela dá a impressão de ser pálida. Tá? Mas aqui onde nós podemos ver, ela tem uma coloração bastante vermelha. Onde? Na ponta e também ali no triplo aquecedor superior na região do pulmão, indo para as laterais, certo? É onde nós conseguimos ver. E como nós vemos essa ponta onde não tem saburra bastante vermelha, é natural que nós podemos achar que essa língua é pálida por conta da saburra que ela está tendo. Mas não necessariamente eu consigo afirmar se ela é pálida. Ela pode ser.
mas eu não tenho como afirmar, porque pode ser que ela mantenha esse vermelho da ponta em toda a língua, mas o branco da saburra acaba interferindo na nossa visão. Então não vou considerar o corpo da língua, vou considerar apenas onde eu estou vendo. Certo? Próximo fator, essa língua apresenta alteração de forma? Ela está edemaciada, ela está fissurada, ela está desviada, ela é fina. Como que é a forma dessa língua? Vocês conseguem ver fissura nessa língua? Vocês conseguem ver essa língua fina ou edemaciada? Tem alguma alteração de forma nessa língua? Sim ou não? Tem alteração de forma nessa língua? Aparentemente, as laterais estão mais volumosas, tá? As laterais, ela apresenta, de certa maneira, mais volumosa. Tanto é que lá no triplo aquecedor inferior, parece fazer um sulco e nas laterais aparenta ter uma alteração de forma. Fissuras, ela pode até ter, tá? Mas às vezes a saburra acaba comprometendo ali, não mostrando tanto. Então não vou considerar as fissuras e vou considerar que ela tem uma alteração de forma, um edemaciado apenas nas laterais. Até porque essa não é aquela língua muito edemaciada, que a borda da língua, né, o volume da língua bate nas laterais da boca. Então não é aquela língua extremamente volumosa, extremamente edemaciada. Ela apresenta mais nessas regiões laterais. Tá? Então, vou considerar apenas isso. Como pela foto nós não conseguimos visualizar muito bem as fissuras, eu não vou considerá-las. Tá? Foto às vezes tem alguma distorção, então não considerarei as fissuras. Certo? E por fim, essa língua, ela apresenta umidade? Você consegue ver se essa língua está úmida? Tem umidade? Ela apresenta um certo brilho? Ou você vê ela com mais seca? É uma língua seca ou mais úmida? Você consegue ver brilho nela? Sim ou não? Olha, aparentemente não é uma língua seca. Ela apresenta uma certa umidade. Tanto é que se você olhar aí na lateral da língua, você vai ver um certo brilho. Tá? Certo? Então vou colocar ela como úmida nas laterais. Úmida nas laterais. Então, olha que interessante. Essa língua parece que apresenta uma certa umidade nas laterais, um certo edemaciado nas laterais, tá? Então, parece que o fígado e a vesícula biliar também têm um comprometimento. E lá no começo, né? Lá no começo da live eu falei, lá no início da explanação do caso clínico, nós comentamos que ela tem um biotipo do tipo madeira. E ela é uma paciente que detesta vento. Então, parece que faz sentido. Então, vamos traduzir todos os achados da língua. Em um desequilíbrio energético. Vamos lá? Então, se ela tem saburra branca, ela tem frio. Frio onde? No estômago e no baço. Que essa saburra branca dela está mais no centro. Tá? Lá no triplo aquecedor inferior está mais amarelada, então aparenta ter calor no rim e na bexiga. Certo? Ela apresenta estar vermelha na ponta, então ela apresenta calor. Calor onde? No pulmão e também onde? No coração. Se nós quisermos ir um pouco mais longe, essa saburra amarela dela aparenta estar mais no triplo aquecedor inferior. Lá no triplo aquecedor inferior pega também rim e bexiga e pega tanto o intestino delgado como o intestino grosso. Você pode até colocar
esse calor chegando no intestino grosso, tá? Apresenta esse edema na lateral. Então tem uma estagnação de Ti que pega também no fígado e na vesícula biliar. Olha, parece que faz sentido, porque essa estagnação de energia no fígado e na vesícula biliar pode gerar o quê? A endometriose, alteração de forma lá no útero. Tá? Ela está úmida nas laterais, então ela tem deficiência de energia yang-Qi do pulmão, que chegou também no fígado e na vesícula biliar. Certo? Então, nós conseguimos agora traduzir todos os nossos achados na língua para um desequilíbrio energético. Para um desequilíbrio energético. Certo? Então, tudo isso aqui nós encontramos na língua. Só que, para você chegar no melhor diagnóstico e fazer um tratamento eficiente, não tem como você vir aqui e colocar agulha para o frio do estômago e no baço, colocar uma agulha para o calor no rim e na bexiga, colocar agulha de calor, né, para melhorar o calor no intestino delgado e no intestino grosso, colocar agulhas para o calor no pulmão e no coração, colocar agulha para a estagnação de energia do fígado e da vesícula biliar. Mas a paciente tem endometriose. Tá, mas não é a queixa principal dela nesse momento. A queixa principal dela nesse momento é a urticária. Vocês estão entendendo? O quanto é importante você chegar em todos os desequilíbrios, mas melhor do que isso é você chegar no quê? No principal desequilíbrio dessa paciente. E quando, então, nós chegamos no principal desequilíbrio, nós conseguimos seguir uma linha terapêutica muito mais eficiente. Por isso eu vou falar aqui com vocês. Qual que é o principal desequilíbrio dessa língua? Se você abrisse o olho agora, entrasse na live agora, entrei, nossa, vi essa língua. Qual que é o principal desequilíbrio que vocês viriam? Qual que é o principal desequilíbrio? Aquele que mais chama atenção nesse primeiro momento. O que vocês acham? Travou aí? O que mais chama atenção é a saburra dela? O que mais chama atenção é a ponta vermelha? O que mais chama atenção é esse edemaciado? O que mais chama atenção é essa umidade nas laterais? Olha, quando nós batemos o olho nessa língua, aparentemente o que mais chama atenção é a saburra branca com a ponta vermelha. Então é isso aqui, ó. Essa saburra branca no triplo aquecedor inferior, médio e a ponta vermelha. É o que mais chama atenção nessa língua. Então, os principais desequilíbrios que nós precisamos tratar agora é justamente esse frio no estômago e no baço e também esse calor no coração e no pulmão. Tá? Professor, mas tem outros desequilíbrios? Sim, tem. Mas se nós formos colocar uma agulha para cada desequilíbrio, o organismo não vai focar em um único fator e isso gera, então, uma alteração que você vai promover de não ter um resultado mais rápido. Agora, quando você foca no principal desequilíbrio, aí sim fica muito mais fácil. Por quê? Porque corrigindo o desequilíbrio principal, alguns desequilíbrios secundários já podem ser corrigidos. Por quê? Porque os 5 elementos eles não são estáticos, eles são dinâmicos. Então, um elemento já vai compensando e corrigindo o outro, por conta da lei de geração, por conta da lei de dominância, ou até mesmo por conta da lei de contradominância. Certo? Então, tomem cuidado com isso, fiquem atentos a isso, porque isso vai ajudar vocês a entenderem e seguir uma linha terapêutica buscando o melhor resultado para o seu paciente sempre. Tá? Voltamos aqui então.
vamos jogar isso lá no pentagrama para ver se aquela primeira avaliação fez sentido ou não. Tá? Então vamos lá, vamos entender. Ó, tivemos então aqui um diagnóstico de frio no estômago e no baço, né? Que justifica porque esse frio no estômago e no baço pode chegar lá no elemento madeira e gerar a endometriose, tá? Não deixar a madeira crescer, então ela vai ficando irregular. Esse frio no estômago e no baço também pode comprometer o elemento metal, tá? O frio pode gerar uma deficiência de energia yang, por quê? Porque o frio do estômago e do baço compromete as energias, a circulação de energia, então pode gerar uma deficiência de energia yang do pulmão e também do intestino grosso, não gerando peristaltismo, gerando constipação intestinal, prejudicando então a fisiologia energética do pulmão e do intestino grosso. Esse frio ele pode chegar no elemento água, tá? Não deixando o elemento água se expressar. Se não deixa o elemento água se expressar, ele vai começar a consumir a energia ancestral. Se o elemento água não tem energia suficiente para dominar o fogo, o calor começa a se acender. E olha como está a ponta da língua desse paciente. Tem calor. Certo? E se tem muito calor, o calor consome a madeira, o frio da terra estagna a madeira, o metal fraco não consegue controlar a madeira, a água em deficiência não consegue gerar madeira. Então começa a gerar um comprometimento também da madeira, onde é o biotipo. A biotipologia dessa paciente. Faz sentido? E aí nós chegamos em vários desequilíbrios energéticos. Mas precisamos e longo prazo. No curto prazo, nós devemos focar em quem? Na urticária, na queixa principal. No médio, nós vamos ter que regularizar esse frio e esse calor. Então, possivelmente uma síndrome mista. O frio ficou no triplo aquecedor médio, estagnado e gerando então um aumento da energia yang que chegou aonde? Na mente, no coração, no pulmão. Por isso que a ponta da língua está vermelha. Certo? Então, a nossa busca aqui é pelo reequilíbrio energético dessa paciente. Então, olha só que interessante. Por quê? Porque aqui eu divido sempre o tratamento em curto, médio e longo prazo. Né? O curto sempre nós vamos buscar o tratamento da queixa principal. O médio sempre o desequilíbrio energético, tá? Que é a síndrome mista. Nesse caso do paciente. E também nós vamos trabalhar as questões emocionais. As emoções. Certo? Mas aqui, muitas vezes, o tratamento não vai ser tão fragmentado assim nessas 3 etapas. Nós fazemos essa divisão para ficar didático para vocês entenderem. Mas muitas vezes esse tratamento vai ser convergente. Tá? Então olha só o que nós podemos fazer para traçar uma linha terapêutica capaz de melhorar essa paciente. Então, se nós formos buscar um tratamento de curto prazo, nós precisamos reequilibrar quem? O metal. A princípio, o metal. Melhorar a fisiologia energética do pulmão e do intestino grosso. Mas, só melhorar a fisiologia energética do pulmão e do intestino grosso não vai resolver. Então, nós precisamos chegar também tratando essa síndrome mista. Tirando esse frio da terra e tirando também esse calor do coração. Melhorando a interação energética, tá? Então nós precisamos trabalhar também aqui no médio prazo o fogo e a terra. E no longo prazo as questões emocionais. E olha só que interessante agora, por quê? Porque, de fato, nós chegamos onde? Nós chegamos que essa paciente tem uma urticária com desequilíbrio de terra e fogo. Olha como nós podemos seguir uma linha terapêutica interessante. Lembra que lá no começo eu falei para vocês que
Se vocês não quiserem errar, se vocês buscarem o desequilíbrio energético e emocional para a segunda sessão, vocês poderiam começar no metal? Justamente por conta disso aqui, ó. O curto prazo será o metal. Mas não adianta você trabalhar o metal de todas as formas, se você não trabalhar a síndrome do paciente, o fogo e a terra. Certo? Então, olha, se você fez isso lá no começo, não tem problema, você já acertou o curto prazo. Mas agora, se você quiser traçar uma linha terapêutica mais eficiente para esse paciente, então o que você pode fazer? Você pode traçar uma linha terapêutica com os protocolos de inteligência emocional, onde você vai usar o metal, né, a dessensibilização do elemento metal, na primeira sessão, depois você vai usar a dessensibilização do fogo e da terra, e por fim você pode fazer todos os protocolos para fazer o reequilíbrio mental, inclusive o Palladium do Shen, que é o protocolo de proteção das emoções. Agora, se você ainda não domina isso, você quer fazer um tratamento eficiente, o que você pode fazer? Você pode mesclar alguns vasos maravilhosos. Então, quais são os vasos maravilhosos que nós podemos atuar aqui nesse paciente? Quais são? Qual seria o vaso primário e qual seria o vaso secundário? E olha que agora vai ser para fritar os miolos, para explodir a mente, literalmente. Olha só, você pode usar 2 vasos maravilhosos. Só que olha o quanto é importante você entender de curto, médio e longo prazo. Olha o que você pode fazer. Primeiro, quais são os 2 principais vasos maravilhosos que nós podemos usar nesse caso? Para trabalhar esses desequilíbrios. Metal, fogo e terra. Os vasos, então, são, para o metal, P7R6, para o fogo, BP4 e CS6, que são já os 2, fogo e terra. Perfeito? Só que agora você precisa eleger o primário. Você precisa eleger o vaso maravilhoso primário. Qual que seria o primário aqui, então? Olha, o primário aqui seria, no curto prazo, que você está buscando a queixa principal, você poderia usar P7R6. E o secundário? Secundário é aquilo que você quer trabalhar no médio prazo. Só que se você está no curto prazo, você vai usar P7R6, BP4, CS6. Ah, professor, e se eu já tivesse melhorado essa urticária dessa paciente, se estivesse lá no médio prazo já reequilibrando as energias? O que você poderia fazer? Você poderia vir aqui e inverter-se. O BP4, CS6 seria a primária, porque você quer reequilibrar as energias, e o secundário seria o P7R6, por quê? Porque você queria manter para essa urticária não voltar. Faz sentido isso para vocês? Então, ó, já estou passando aqui uma linha terapêutica de curto e médio prazo. O que vai mudar? A seleção do vaso maravilhoso, primário e secundário. Faz sentido isso para vocês? Então, como estamos no curto prazo, eu vou colocar o P7R6 com primário aqui. E o BP4CS6 com secundário. E olha que o BP4CS6 ou PC6, já é o vaso que trabalha as questões emocionais. Então, indiretamente, você já está trabalhando também no longo prazo aqui as questões emocionais. Mesmo que indiretamente. Mesmo que isso não seja o principal objetivo do seu tratamento. Faz sentido agora para vocês entender e compreender de uma vez por todas o curto, o médio e o longo prazo? Pessoal, se vocês seguem essa linha terapêutica de curto, médio e longo prazo, vocês estão raciocinando sobre o caso clínico do seu paciente. Vocês não estão colocando pontos aleatórios. Vocês deixam de ser colocadores de agulhas, né? Nós somos movidos pela zona de conforto. Nós ficamos ali, é muito fácil. Ah, nossa, legal. O ponto, estômago 36 melhora o frio do estômago. Ah, tem calor no rim, R2 é bom. Ah, a ponta está vermelha, R3, R7 é bom para tirar calor. Ou C3, C7. Ah, tem uma estagnação de Ti. Associar BP6 com F8. Olha a quantidade de pontos que vocês vão colocando, mas que não tem uma linha terapêutica.
É a mesma coisa de você colocar um monte de agulha para uma interferir com a outra e sair batendo em todo mundo. Faz a coisa ordenada, que o fluxo de energia ele fica ordenado. O fluxo de energia fica ordenado e você tem um resultado melhor. Tá? Então, por isso que seguir essa linha terapêutica vai te direcionar para você escolher quem que é o vaso maravilhoso primário, quem que é o vaso maravilhoso secundário, quais são os pontos de tratamento, quais são os pontos de indicação mais indicados para cada um desses pacientes. Então, P7R6. Agora, nós precisamos fazer o quê? Usar pontos que melhoram a alergia. Usar pontos que melhoram a alergia. Então, pontos como IG4, IG11 vão melhorar o intestino para melhorar a fisiologia energética dele e atuar na alergia. Pontos como P5 e P7 vão auxiliar o pulmão a melhorar a fisiologia energética dele, melhorando e nutrindo a pele. Tá? Se nós temos frio na terra e calor no coração, associar o ponto IG4 com o ponto F3 vai melhorar a circulação de energia. Então, o IG4 ele faz o quê? Ele descende a energia que se acendeu. Então, aquela energia yang que subiu para a mente, ele descende. O F3 melhora a circulação. Então, para as síndromes mistas, F3 e G4 são importantes por quê? Porque descende a energia yang que está lá em cima. Quando ela descende, ela já vai aquecendo o frio que está embaixo e ela acopla com a energia yang, e isso gera uma melhor circulação da energia. Faz sentido? Por isso que o F3 melhora a circulação energética e o G4 melhora a descendência da energia yang. Show? A princípio, no curto prazo, nós vamos usar esses pontos. E depois nós podemos, então, associar isso com os desequilíbrios da Terra. Se lá no médio prazo, quando você inverter a dupla de vaso maravilhoso, aí você pode fazer o quê? Começar a usar pontos como estômago 36, BP6, BP9, para diluir essa energia, e usar também pontos como C7 para melhorar esse calor. R3, que melhora a energia yin e a energia yang da água. Aí você já está pensando em quê? Em reequilibrar a energia. E no longo prazo, você vai ter que pensar nas questões emocionais. Quais são as emoções dessa paciente que elas afloram e possivelmente pioram os desequilíbrios energéticos dela a ponto de gerar um desequilíbrio do metal, a ponto de gerar uma urticária. Aí você vai trabalhar essas emoções. E aí você pode usar todos os protocolos do curso de inteligência emocional para quê? Para regular esses desequilíbrios, para gerar uma melhora da racionalização, da conscientização dessas emoções, para que isso não gere um desequilíbrio energético e para que isso não gere uma patologia física, não desencadeie a nova urticária. Faz sentido? Ficou claro? Explodiu a mente aí? Conseguiram acompanhar essa linha de raciocínio para nós chegarmos desse desequilíbrio? Ah, professor, posso usar a auriculoterapia? Deve. Então aqui, o que nós poderíamos usar na auriculoterapia? E a auriculoterapia vem aqui para promover uma melhora desse quadro, para melhorar também o resultado da sistêmica. Ah, posso usar uma craniopuntura também? Pode. Vai lá, faz o diagnóstico abdominal, o diagnóstico cervical, chega nos pontos de desequilíbrio, trate com pontos Y, trate com pares de nervos cranianos. Reequilíbrio energético, reequilíbrio emocional. Então, auriculoterapia, Shenmen, tá? Pulmão, intestino grosso, ponto alergia, ponto subcórtex, ponto gerome, ponto pele,
Então, olha aqui. Você pode usar quem? Opa. Você pode usar Shenmen, os 2 pontos do pulmão, o ponto do intestino grosso, Jerome, alergia e o ponto pele. Você pode vir aqui também e utilizar o ponto diafragma. Eu não falei que o ponto diafragma ele é extremamente importante no tratamento, né, no reequilíbrio da fisiologia energética do elemento madeira, tanto do pulmão quanto do intestino grosso? Então tá aqui, ó. Você pode usar, tá? Ó, Shenmen, pulmão, intestino grosso, diafragma, Jerome, alergia, ponto pele e o ponto diafragma. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem uma infinidade de formas que você pode usar para trabalhar o seu paciente. Certo? Então você pode usar craniopuntura, auriculoterapia, inteligência emocional. Você pode usar acupuntura sistêmica, vasos maravilhosos, pontos de indicação e pontos de tratamento. Mas tudo isso, todas essas técnicas, elas vão fazer sentido e vão te dar clareza mental para você associar o melhor tratamento para o seu paciente, para você deixar de ser apenas um colocador de agulha, quando você dominar fisiologia energética, quando você dominar avaliação, quando você dominar diagnóstico energético. Aí sim, a sua linha terapêutica vai ser eficiente. Show? Então peguem isso. Pessoal, alguns recados importantes. Muitos alunos estão perguntando, professor, você tem curso de aurículo? Tem curso de aurículo, tá? O link está na minha bio. Tem curso de crânio online, o link está na minha bio. Se você tem interesse em fazer curso de aurículo, curso de crânio, vai lá, compre e façam. Estudem, que vai te ajudar ainda mais, tá? Vai te ajudar ainda mais. Como utilizar crânio nesse caso? A craniopuntura, nesse caso, você vai ter que usar ela para reequilíbrio energético e emocional. Como você faz isso? Através do diagnóstico abdominal, através do diagnóstico cervical, você vai traçar, avaliar os pontos de desequilíbrio, pega pontos Y e pontos de pares de nervos cranianos. São pontos que atuam melhorando o reequilíbrio energético e emocional do paciente. Tá? Você pode usar os protocolos do curso de inteligência emocional. O curso de inteligência emocional está com as inscrições encerradas, tá? Tivemos uma nova turma agora, não temos data para uma segunda turma, mas teremos um curso presencial em Florianópolis. Se você é da região de Florianópolis ali e queira fazer o curso presencial, estamos nas últimas vagas, será nos dias 14 e 15 de maio. E também, fiquem ligados, porque nós batemos, né, 20 mil seguidores. Então, em comemoração aos 20 mil seguidores, estamos bolando algo para fazer sobre fisiologia energética para vocês. Então, se vocês têm interesse, tá, em dominar a fisiologia energética, nós estamos pensando em montar um plano de aulas para vocês. Tá? Então, fiquem atentos, em breve traremos novidades. Essa live ficará salva, tá? Essa live ficará salva. Eu vou postar ela agora lá no canal do Acupunturista no Telegram. Então, se você ainda não entrou no canal do Acupunturista no Telegram, corra, se inscreva lá, porque é lá que eu passo as maiores sacadas sobre medicina tradicional chinesa. O link está na minha bio. Beleza? Então, no mais, tenham todos um excelente início de semana, tá? Tenham todos um excelente início de semana. Possivelmente... quinta-feira é feriado, então eu não sei ainda que dia que eu vou conseguir fazer o novo Café com Acupuntura dessa semana. Não sei se eu consigo fazer amanhã, mas eu aviso lá no canal do Acupunturista se nós faremos amanhã, ou outro dia, ou em algum outro horário. Beleza? No mais, tenham todos um excelente dia, uma excelente semana. Se cuidem, estudem no feriado e vamos juntos, porque qualquer dúvida estou sempre no direct ou no canal do Acupunturista no Telegram. Um grande abraço e até mais!